com esse texto de 1 Timóteo 6, de 11 a 16, que diz assim a palavra de Deus: mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso, viva uma vida correta de dedicação a Deus, de fé, de amor, de perseverança e de respeito pelos outros. Corra a boa corrida da fé e ganhe a vida eterna, pois foi para essa vida que Deus o chamou quando você deu o seu belo testemunho de fé na presença de muitas testemunhas. Eu me lembro de uma parábola que eu penso ser ela uma das mais, assim, de uma mensagem tão profunda, tão significativa. Nessa parábola, diz que um homem vinha descendo de Jericó para Jerusalém. E este homem, ele é assaltado, vieram os bandidos, tiraram a roupa dele, bateram nele, levaram tudo que ele tinha, ele era um comerciante, levaram tudo que ele tinha e deixaram ele bastante machucado à beira do caminho, gemendo, todo esfolado, e lá ele ficou. E diz a parábola que naquele mesmo caminho vai descendo um sacerdote e depois desce um levita. E os dois, e aí eu acho muito legal isso na parábola, porque diz assim, eles viram. Eles não podiam dizer, eu vinha distraído pensando na vitória do Vitória. E aí eu vim distraído, e sabe que não deu para eu ver? Não, diz a parábola que eles viram. Mas diz a parábola, irmã Loura, que eles passaram pelo outro lado da estrada. E não atenderam aquele homem lá, nem procuraram saber as condições. Aí diz a parábola que vem descendo um outro homem, um samaritano. E ele vem descendo, e diz a parábola, ele viu também. Ele ouviu os gemidos daquele homem. Mas diz o texto que ele vai lá, atende o homem, faz os primeiros procedimentos, põe o homem na sua montaria, leva numa hospedaria e cuida dele até ele ficar bom. Aqui, essa parábola, ela me diz assim, sabe? Ela diz assim, que a gente vive numa sociedade. E na sociedade, a gente vê diversidade, a gente vê contradições, a gente vê pessoas feridas no meio do caminho. E para a gente viver bem na sociedade, a gente precisa ter habilidade de convivência. E para ter essa habilidade, há duas coisas que nós geralmente trabalhamos isso dentro de nós, na nossa consciência. Uma chama-se moral e a outra chama-se ética. A moral, ela tem mais a ver com as normatizações que é feito de convivência a partir de uma cultura. A ética é um pouco diferente, porque a ética é aquilo que está dentro de você, no seu interior, que você tem liberdade e que vai direcionar você a fazer uma conduta ou não diante daquilo que você está presenciando, daquilo que você está vendo. Então isso é ética, certo? Aí eu também faria então a partir disso aí um conceito do que é ética cristã. A ética cristã, bem de forma muito sintética e muito rápida, eu diria que a ética cristã é viver nessa sociedade, submetido, melhor dizendo, à ética de Jesus Cristo. Isto é ética cristã. Então, a ética que é de Jesus, eu então vivo e me relaciono conforme o que Jesus deixou, o que Jesus ensinou. Voltemos para a parábola. Quando a gente volta para a parábola, vamos acrescentar um personagem na parábola. Esse personagem é você. Esse personagem sou eu. Estamos descendo naquela mesma estrada. E aí eu vejo o homem na estrada, machucado, gemendo, numa situação complicada, sem roupa. E eu olho para aquele homem. Para a cena. Puf! Agora é hora da decisão. O que você faria? O cristão verdadeiro, a pessoa de Deus, é aquela pessoa que vai lembrar da ética de Jesus. O que Jesus faria? Jesus passaria ao largo? Jamais.
E aí, aquela pessoa, então, ela é regida por essa compreensão da ética de Jesus. E a ética de Jesus, ela tem compaixão. Jesus, ele tem compaixão pelas pessoas. Ele é movido por compaixão. Uma outra viga da ética de Jesus, eu diria que para Jesus, o primeiro lugar, o que vale para Jesus é a misericórdia. Então isso está na ética, na essência daquilo que, de todos os ensinos que você vai olhar de Jesus. Então, quando eu estou diante de uma situação, aí eu paro e digo, como é que eu vou agir? Como é que eu vou proceder? Qual vai ser a minha resposta? Eu tenho que recorrer, se eu sou uma pessoa de Deus, se eu sou um seguidor, uma seguidora de Jesus, eu tenho que recorrer à ética de Jesus para que aquilo determine a minha conduta, a meu procedimento na sociedade. O apóstolo Paulo, o apóstolo aqui de Timóteo, da primeira carta ao Timóteo, ele começa o verso 11, dizendo, mas você, homem de Deus. E aí eu poderia contextualizar para nós hoje, dizer assim, mas você, pessoa de Deus. Paulo, ele começa falando para Timóteo, mas você, pessoa de Deus. E ele começa essa expressão para fazer uma diferenciação da pessoa de Deus daqueles que não são pessoas de Deus. Certo? As pessoas de Deus, elas seguem uma ética. Elas seguem elas levam a sério a ética de Jesus Cristo. É por isso que o Papa Francisco, quando ele fala num documento famoso seu, recente, sobre a parábola do bom samaritano, o Papa Francisco ele diz que essa parábola é um ícone direcionador da nossa vida, da nossa conduta espiritual neste mundo, porque o mundo espera de nós, diz o Papa Francisco, o mundo espera de nós uma resposta de nós, um mundo que está ferido, um mundo que está machucado, um mundo que está à margem. E aí, a única opção de comportamento, de reação, de atitude nossa é fazer o que o samaritano fez. Porque se eu não tiver esta opção, eu só tenho 2 lugares nessa parábola. Os salteadores, eu estou do lado de quem agride, oprime, machuca as pessoas, ou eu estou do lado aqueles que passam ao largo, aqueles que não querem se envolver, aqueles que não tomam uma decisão ética diante do sofrimento das pessoas, diante das mazelas que a gente vê nessa sociedade. Qual é o lado que você está? Na verdade, o que o Papa está dizendo é isso. Que lado você está? O lado da história. Qual é o seu lado da história?